Fala pessoal, tudo bem? Este canal trouxe com exclusividade a informação de que Fred queria antecipar a sua aposentadoria, queria pendurar as chuteiras no Fluminense. De fato, o Fred estava muito decidido a encerrar, antecipar o contrato que termina no dia 21 de julho. Foi inclusive numa reunião com o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. Por que o Fred estava com essa ideia de antecipar a sua aposentadoria? Ele teve novamente um problema no olho, aliás, ele já fez uma cirurgia por causa desse problema no olho, inclusive ele não vai poder jogar, não está podendo jogar, e ele, de maneira legítima, sentia que não poderia ajudar o time dentro de campo. Então, diante dessa situação dele que quer tratar o olho, perderia muitos treinos, então ele falou, olha, não tenho condições, inclusive ele já dizia a pessoas próximas que não tinha muitas condições de seguir, mesmo um contrato que estava terminando ou que está terminando no dia 21 de julho. Pois bem, ele foi muito decidido ao CT do Fluminense a antecipar essa aposentadoria. Inclusive a gente antecipou aqui essa notícia no canal. Porém, o que aconteceu nessa reunião? O presidente Mário Bittencourt, o Paulo Angione, que é o homem forte do futebol do Fluminense, eles tiveram assim uma conversa com o Fred e fizeram ele mudar de ideia, demoveram ele dessa ideia de antecipar a aposentadoria. Primeiro, de maneira muito justa, muito válida do lado do Fluminense, antecipar assim do nada uma aposentadoria que já estava sendo trabalhada, que já estava sendo preparada essa festa, pegaria assim de surpresa muito a torcida e o próprio clube de correr, de ter que escrever uma nota, de ter que escrever uma despedida de um cara que é considerado, inclusive pelo próprio presidente, o maior ídolo da história. Então houve uma conversa, acalmaram um pouco o Fred, disseram para o Fred o seguinte, olha, você consegue se recuperar, você consegue tratar, vai no seu tempo, não tenha pressa, mas continua com um vínculo no Fluminense, continua vindo aqui no clube. Ele é muito querido, Fred, não só pelos jogadores, enfim, também pelos funcionários. É um cara que é muito agradável, é um cara que ajuda muito os funcionários. Então, essa ruptura, assim, como era a ideia do Fred de antecipar essa aposentadoria, iria criar, assim, uma situação que poderia até atrapalhar o ambiente do Fluminense, que é um ambiente de vitórias, Lembrando que o Fernando Diniz chegou, está impondo as suas ideias e está conseguindo os resultados. Então essa situação de que o Fred anteciparia essa aposentadoria causou assim uma correria muito grande dentro do clube. E aí o presidente Mário Bittencourt fez com que o Fred mudasse de ideia e manteve a programação. A programação está mantida. O Fred vai com o seu contrato até o dia 21 de julho e a festa de despedida, tudo isso, o clube vai ter mais tempo, mais tranquilidade para poder trabalhar essa justa homenagem a esse cara que é um ídolo do Fluminense, um ídolo da história do clube. O Fred é um cara extremamente competitivo, é um jogador que gosta de estar em campo 100%. O Fred sente que de repente, mesmo ele se recuperando da questão do olho, ainda não vai estar 100% para ajudar. E ele não quer ser um jogador assim que entra assim, porque é um ídolo e está encerrando a carreira e tem que jogar. Não, o Fred é extremamente competitivo. Então por isso ele teve essa ideia. Mas ao mesmo tempo, os próximos dias e as próximas semanas, elas vão ser fundamentais assim para o Fred dar uma acalmada, para o Fred realmente refletir e pensar que esse tempo até que ele tem de contrato é um tempo que ele vai curtir o clube, poder conversar com as pessoas e aí sim essa festa bonita que vai ser no dia 21 de julho, quando se encerra o contrato dele. Claro, evidentemente, o Fluminense quer fazer um grande jogo de despedida para esse artilheiro, para esse cara tão importante do futebol brasileiro. E aproveitando aqui também que a gente está falando de ídolos e tudo mais, você certamente tem o seu ídolo, você gosta de jogador brasileiro, gosta de jogador estrangeiro, da Europa e tal, você adora futebol, você pode comprar a camisa do seu ídolo, sabe aonde? Na Centauro. A Centauro sempre tem ali uma promoção para você. Aponta a sua câmera para esse QR Code que você vai ter o cupom HERNAN10, 10% de desconto para você poder comprar a camisa do seu ídolo. E essa questão do Fred, do Fluminense, que a gente trouxe a notícia da ideia dele de pendurar as chuteiras, e aí o presidente conseguiu
uma mudança, né, de fazer com que o Fred mudasse de ideia e cumprisse o seu contrato. É até curioso isso, porque a gente trouxe num vídeo do canal, falando bastidores do Fernando Diniz, que o Fernando Diniz estava com uma ideia embrionária de fazer com que o Fred estendesse o seu contrato até o final do ano. Inclusive foi uma ideia que partiu do Fernando Diniz, porque gosta muito do Fred, acha que ele é um jogador que tem uma liderança importante e tudo mais. Só que assim, quando bateram essa ideia pro Fred, o Fred falou, não sei, não vai dar, enfim. Foi uma ideia que partiu do Fernando Diniz, o presidente Mário Bittencourt também curtiu essa ideia, porque adora o Fred, mas logo isso aí acabou não acontecendo. Então o Fred pensou em pendurar as chuteiras imediatamente, mudaram de ideia, vai até o contrato dia 21 de julho, o torcedor do Fluminense está mais aliviado, mas de fato essa é uma festa ou é um encerramento de ciclo de carreira que o Fred merece com a camisa do Fluminense. Você já se inscreveu aqui no canal para ter mais informações, bastidores do futebol como esse do Fred que queria anunciar a aposentadoria que a gente noticiou aqui no canal? Basta você se inscrever aqui no canal, apertar o sininho das notificações, claro, compartilhar os vídeos e comentar lá, porque eu tô sempre de olho e tô sempre interagindo com vocês aqui no canal. O canal não é meu, o canal é nosso. Valeu!